Olá, meu amigo, minha amiga, meus queridos alunos. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de Introdução às Finanças Pessoais. É um curso extremamente importante para que você consiga pensar em como organizar as suas finanças, né? Para que você tenha uma vida tranquila, longe dos aperreios das dívidas. Hoje nós vamos tratar especificamente de dois temas, né, do nosso curso, que é o orçamento e o nosso planejamento financeiro. Como que a gente pensa um orçamento pessoal e como que a gente pensa, né, o nosso planejamento financeiro, ou seja, como que nós vamos dar cumprimento, né, ao nosso orçamento, tá certo? Para a gente pensar o orçamento do nosso planejamento financeiro, nós primeiro precisamos saber o que é, né, um orçamento. O orçamento é um plano que a gente elabora, né, para gerenciar nossas finanças, né, alocando ali os recursos financeiros de forma eficaz para alcançar nossos objetivos. Então, nós elaboramos esse orçamento pensando naquilo que nós vamos receber, aquilo que são receitas, e aquilo que serão as despesas, né? Feito o pagamento das despesas, né, nós vamos ter ali um saldo de orçamentário, que vai ser um saldo que devemos fazer com que esse saldo ele se multiplique de alguma forma. E aí a grande pergunta nossa é como criar um orçamento. Como que a gente cria um orçamento? Primeiro, a gente vai precisar identificar as nossas receitas. Quais são as nossas receitas? Quais são suas receitas? Né? De onde vêm os seus rendimentos? Você tem salário, você tem outra fonte de rendimento além do emprego principal, você tem aluguéis, você tem investimentos, mesmo que seja pequenos, em poupança, em fundo de ações, em ações, em CDBs, em LCA, LCI, nessas letras do mercado financeiro, né? Você tem, você vende, né? Você negocia com alguma coisa. Então, de tudo isso que você faz, é de onde você consegue identificar as suas receitas, né? Mas para isso você também precisa, num outro quadro, vamos imaginando uma primeira coluna, onde você vai identificar as suas receitas, né, determinar a origem de suas receitas, e do outro lado, da outra coluna, você vai identificar as suas despesas, né? E as despesas, nós vamos ter dois tipos básicos de despesas, que são as chamadas despesas fixas, aquela que você sabe que se chover ou se fazer sol, todos os meses elas vão estar presentes dentro do seu orçamento. Por exemplo, a conta da água, né? A conta da energia, se você tem veículo, o abastecimento do seu veículo, né? Se você paga aluguel, né? O aluguel, né? O telefone, todo mundo hoje tem telefone e internet, então são contas que todos os meses você sabe mais ou menos o valor e você sabe que ela vem todos os meses. Então essa você não consegue alterá-las. Você tem que adequar seu orçamento, primeiramente, aos pagamentos dessas receitas. E você vai ter a chamada despesa variável. Que despesas são essas? Despesas tipo com alimentação, né? Que você pode escolher um restaurante mais barato ou um restaurante mais caro. Entretenimento, que você pode escolher ir a um show, ao cinema. Você pode ter outras formas de lazer, por exemplo, entretenimento. Você pode escolher leitura, você pode, né? Então, são custos que são variáveis, vai depender da forma como você escolhe fazer esse investimento, né? A terceira situação é a gente organizar a despesa, né? E aí, a partir dessa organização, você precisa
dar prioridade, você precisa priorizar despesas essenciais e as despesas não essenciais. A exemplo, né, nós falamos agora de ir a um show que custa, sei lá, R$ 200, R$ 300, uma inteira aqui na minha cidade. Você pode escolher, por exemplo, ir ao cinema, que vai lhe custar R$ 35. Então você, nesse campo de entretenimento, você fez uma prioridade. Em vez de você escolher o show, você manteve o seu entretenimento e você escolheu o cinema, né? E tem aquelas despesas que são essenciais. Você não tem como abdicar delas. E nós já citamos anteriormente as chamadas despesas fixas. Elas são essenciais para a manutenção do seu existir, né? Você precisa morar, você precisa de transporte, você precisa de telefone. A comunicação hoje é algo que você tem necessidade, né? Mas, por exemplo, você pode ter uma despesa e priorizar entre você ter um stream de canais A ou um stream de canais B. Você tem os dois. Então, você não vou cortar um, vou ficar só com um. Então, se eu vou assistir meus filmes só no canal A partir de agora, no stream A, porque eu vou cortar o 2. Ou eu escolho o B e fico assistindo somente no B. E aí você precisa também, dentro desse seu planejamento, você definir as suas metas financeiras, né? Você precisa, o que são essas metas financeiras? Então você precisa definir o quanto você vai economizar, você precisa definir o quanto você vai investir e onde você vai investir, né? E você precisa pagar dívidas. Lembrando que, em alguns casos, pagar dívida é investimento. Porque no momento que você paga a dívida, você diminui, você tira dessas dívidas que se vencerão a de futuro, você diminui os encargos dessa dívida, como juros, né, e correções. Isso termina que, de certa forma, sendo um investimento. E, feito isso tudo, todos os meses você tem que ajustar e revisar. Então, ajuste e revise seu orçamento regularmente, né, para que você tenha uma saúde financeira positiva, né, uma saúde financeira onde os seus indicadores vão estar sempre positivos e não negativos. Bom, priorizando as despesas, né, você já vai tirar ali as despesas essenciais, né, como aluguel, contas e alimentação, né? Em alguns casos você pode colocar também como essencial, por exemplo, né, entretenimento, educação, mas isso vai depender muito de você. E as despesas não essenciais, como nós já falamos, os entretenimentos, o hobby. O que seria um hobby? Uma pescaria de domingo, né, por exemplo. Aquela contribuição financeira que a gente dá para a pelada, né? E aí a gente tem 3, 4 peladas na semana, então a gente corta quando o orçamento aperta. Então isso vai depender muito de como você vai priorizar, né? A gente está falando de prioridade aqui, a gente vai priorizar essas despesas. A gente precisa, para ter um orçamento eficaz, eu deixo aqui para você algumas dicas para que você possa pensar, elaborar um orçamento eficaz para que você tenha uma vida financeira efetiva. Primeiro, seja realista. Não subestime ou superestime suas receitas e despesas. Acho que vou receber R$ 3.000 e aí você já gasta R$ 3.000. Vai ter um aumento em janeiro. Tem um aumento de R$ 100 em janeiro, já vou gastar agora em dezembro por conta do aumento em janeiro. Vou receber 13º em junho. Em maio eu já vou no banco e empenho meu 13º. Então, quando eu faço isso, eu estou tendo perdas consideráveis, porque o banco vai emprestar o dinheiro, mas já vai tirar parte dele antecipadamente, né? Então, você, em vez de você receber, digamos, você ia receber metade do 13º,
R$ 759, ou R$ 780, né? Você agora só vai receber 600, 500, porque a outra parte você vai pagar de juros e encargos para o banco que está te emprestando o dinheiro, né? E a gente precisa, a segunda dica que eu deixo é que a gente precisa priorizar. A palavra mais eficiente é priorizar. Foque em despesas essenciais. O seu foco são suas despesas essenciais, né? E os seus objetivos financeiros, porque os objetivos financeiros também vão te dar rendimento. Quando você consegue aplicar parte do seu recurso, você vai ter rendimento. E a terceira dica que eu dei é: não esqueça de estar todos os meses visitando o seu orçamento, gastando 1 hora do seu tempo, ou seja, invista 1 hora do seu tempo para fazer o ajuste do seu orçamento, né? Saber que você está gastando na conta de energia, o que pode economizar, o que você pode economizar na sua conta de água, o que você pode economizar nos seus streams, nas suas contas de telefonia. Dessa forma, você consegue ter sempre um orçamento equilibrado. E aqui eu deixo algumas reflexões, né? E te pergunto diretamente, vem aqui, olha para mim aqui no meu olho. Você tem um orçamento, né? Como você prioriza as suas despesas? Como é que você pensa nas suas despesas? Como é que você faz esse confronto entre aquilo que você recebe e aquilo que você gasta? E a terceira pergunta que eu deixo para você é: quais as suas metas financeiras? Você tem interesse, né, em adquirir algum produto, em realizar um sonho e que esse sonho depende da tua saúde financeira? Então você precisa ter meta financeira. Para isso, você precisa buscar investimento que faça com que os poucos recursos que você tenha te ajude a alcançar a sua meta. Agora eu deixo para você aqui na nossa tela um exemplo de uma planilha de um orçamento familiar, para que você possa, né, a partir desse orçamento, construir o seu da melhor forma possível, tá certo? Um abraço e até a nossa terceira aula.